Tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Vargas, de Literatura. Eu tô com vocês de novo aqui no Tubo Aulas pra gente conversar ainda mais um pouquinho sobre o Enem, certo? Lembra que nas nossas duas últimas aulas a gente conversou um pouquinho sobre as duas primeiras gerações românticas, né? Na primeira geração eu tenho todo aquele sentimento patriótico, né? De amor à pátria, dessa pátria da qual eu estou longe, né? E aí eu tenho o embelezamento disso através das características da natureza, né? Eu tenho o nacionalismo ufanista, que a gente chama, a valorização do índio, esse índio que não é bem índio, né? É um índio ainda com aspectos um pouco europeus. Daí, no segundo momento do romantismo, essa primeira geração eu conheço ela como nacionalista ufanista, né? A segunda geração, que é conhecida como o mal do século, eu já tenho o oposto disso tudo, né? Eu tenho, na verdade, a repulsa sobre todos esses movimentos e eu tenho uma escrita muito mais voltada ao eu, né? Muito mais intimista, mais subjetivista, toda a valorização dos sentimentos que são totalmente internos, né? E aí a valorização de aspectos super para baixo, assim, né? A morte, a tristeza da vida, a volta sempre ao passado, a infância perdida, a adolescência, certo? E agora, no terceiro momento do romantismo, né? Eu tenho a geração condoreira, né? Lembrando que o condor é aquele pássaro que voa muito alto, né? E aí me dá aquela ideia de que vê as coisas todas de uma forma mais plena, né? Tem um campo de visão maior e vê isso tudo à distância, né? Eu tenho uma produção poética e também em prosa muito mais voltada a questões sociais, tá? E o meu poeta dessa geração é o Castro Alves, né? O poeta do Navio Negreiro, certo? E mesmo nessa produção poética e não na prosa, né? Eu tenho essas questões sociais bem evidentes, certo? E ele vai tratar muito da questão do escravo aqui, ó. Certo? O que mais que eu tenho, né? Daí no romance romântico, eu tenho, por exemplo, o Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha, né? Que daí eu tenho narrativas mais urbanas, com um espaço ali, né, narrado, né, como um elemento dramático importante, porque ele é reconhecido pelo leitor, né, e ele traz poucas reflexões sociais aqui, né, mas ele traz, de certa forma, alguma coisa, assim, daquele contexto da época, né, vamos dizer assim, mais a elite ali do Rio de Janeiro, certo? Eu tenho também, muito importante, o José de Alencar, que vem com um projeto nacionalista, né, revelar o Brasil em termos geográficos e históricos. E aí eu tenho que lembrar, na verdade, da proposta do José de Alencar, por exemplo, com a Iracema. Lembra a Virgem dos Lábios de Mel, né? Que tinha o cabelo negro da cor da asa da graúna, né? Lembra disso? Então, né, eu tenho que lembrar que o Iracema, que é esse anagrama de América, né, seria uma proposta do surgimento da América, né, na verdade, do Brasil, né? Essa Índia, na verdade, que conhece esse europeu, né, que invade, vamos colocar assim, esse espaço, né, e aí a história se desenvolve, né? Eu tenho outros romances super importantes também do José de Alencar, né? Como, por exemplo, os romances urbanos, que é o Senhor e o Lucila. O Lucila, lembrando que é aquela prostituta super sofrida, que tem um envolvimento amoroso com um personagem, que é o Paulo. É, o Paulo, isso. E que ele é tipo, nossa, é o genro que mamãe pediu a Deus, né? E aí tem toda uma questão social envolvida, né? Da mistura de classes, né? Ela, né, uma pobre coitada se envolvendo, na verdade, com um cara que tem dinheiro, que tem posição social, né? Então aqui tem um questionamento, certo? Os romances regionalistas, o gaúcho e o sertanejo, aqui eu ainda não tenho necessariamente, né, um acesso, assim, por exemplo, assim, às regiões de fato, né? Eu ainda questiono um pouco o desenvolvimento desse regionalismo aqui no José de Alencar.
mas já é alguma coisa, certo? Esse gaúcho não é bem um gaúcho como a gente conhece, certo? Os romances históricos e indianistas, como o Guarani, Iracema e o Birajara. Aqui eu já tenho uma liberação e uma autonomia maior da literatura brasileira. Ela já não se parece tanto com a literatura europeia, né? Eu já não tenho mais, assim, o objetivo de reproduzir o que a Europa publica, né? Eu tenho um pouquinho mais de independência, eu preciso disso, né? Eu preciso mostrar, na verdade, o meu espaço como ele é. E aí, além do José de Alencar, eu tenho outros tantos, né? Como o Bernardo Guimarães, o Franklin Távora, o Visconde de Taunay, certo? E como um exemplo clássico do romance de costumes, eu tenho Manuel Antônio de Almeida com Memória de Sargento de Milícias. Ó, super importante, te liga, anota no teu caderninho, tá? Eu tenho uma narrativa de costumes, hábitos, ou seja, moda, folclore, tudo que tá acontecendo naquele momento, tá? Religiosidade das classes populares, tá? Desmascaramento moral da sociedade. Eu tenho uma destruição, na verdade, praticamente, das características românticas, tá? Eu já vou buscando retratar o meu espaço, vamos dizer assim, né? Já de uma forma diferenciada. Eu tenho uma linguagem diferenciada. De que forma, né? Eu tenho ironia, eu tenho a crise da idealização, eu tenho crítica social, tá? Não é só uma representação, eu tenho a crítica dessa representação, tá? Personagens são quase marginais, tá? É praticamente um precursor do realismo, certo? E aí eu tenho aqui alguns personagens que aparecem no Memórias de um Sargento de Milícias, que vale muito a leitura, é um livro sensacional. E aí eu tenho outras coisas, né? Eu tenho humor, eu tenho personagens caricaturadas, eu tenho ausência da tragédia humana. Lembra que o sofrimento, a tragédia era uma característica marcante lá da segunda geração romântica? Aqui eu não tenho isso, né? Aqui eu tenho, na verdade, uma coisa muito mais humorística, né? Ele trabalha bastante com a questão da ironia, tá? Eu tenho romance picaresco, certo? Eu tenho uma linguagem, uma produção muito mais objetiva e uma descrença, na verdade, dos valores sociais. Essa é a crítica que o Manuel faz, certo? Aqui só umas pinceladas desse terceiro momento romântico para a gente fechar esse período literário super importante que o Enem adora cobrar. Tá bem? Até a nossa próxima aula, então. Curte a página e te inscreve no canal. Tchau, tchau!